Primeira coisa, gente, é geografia básica, sabe? Para evitar que aconteça coisas como as que acontecem com os venezuelistas. Como assim, com os venezuelistas? Punhado de gente, né? Seja da esquerda tradicional, seja dos nacionalistas, soberanistas, que criaram na cabeça deles o mito da Venezuela indispensável, porque não sabe o que é a Venezuela. Vão lembrar disso aqui? Deixa eu só ultrapassar esse mata-burro e a gente já fala sobre isso. Vocês podem ver que ainda tem lama. Mesmo ontem praticamente não tem chovido e hoje, né? Então lama vai muitos dias para secar. Nessa época do ano nem dá prazo. Mas vamos falar a questão dos venezuelistas. O mito da Venezuela indispensável. Ah, Venezuela, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Gente, eu já expliquei. A Venezuela ocupa só a posição 76 entre as nações mais ricas do mundo. Por renda per capita, é a mais pobre de toda a América do Sul. Essa é a posição que já foi da Bolívia. E antes do Paraguai. E antes da Guiana. É a população mais pobre da América do Sul. O PIB da Venezuela é menor que o da Guatemala. Pra vocês terem uma ideia, a economia da Guatemala é maior que a da Venezuela. Ah, o petróleo. Deixa eu explicar uma coisa sobre esse petróleo também. Além de ser petróleo pesado, é petróleo com muito enxofre. Então tem um punhado de coisa para o qual ele não serve, ou que o refino se torna mais caro e difícil. E aí entra a questão. A Venezuela praticamente não tem refinaria, certo? Quem mais refina petróleo venezuelano é o Brasil, Abreu e Lima. Então, eles não têm petróleo, eles têm jazida de petróleo. Explicamos que é muito diferente. Leva muitos anos para a jazida se transformar em petróleo. E mais anos ainda para esse petróleo ser refinado. A Venezuela tem muito pouca refinaria. A indústria petroquímica é uma lástima. E, enfim, o país é um tigre de papel, certo? É mais uma fonte de problemas que de soluções. Quase 8 milhões de refugiados espalhados por toda a América Latina. Então, se fosse um país que tivesse uma situação tão boa assim, 8 milhões de pessoas não teriam deixado ele. E outra coisa, gente, vamos ser honestos aqui, né? Esse negócio de potencial, isso aí não leva ninguém na Lapa, não. A República Democrática do Congo tem um potencial fantástico. E é uma das nações mais pobres desse planeta. Potencial não quer dizer nada. E aí você tem a questão do soberanismo. Ah, o Brasil deveria ajudar a Venezuela porque é um país irmão. Sim, mas não pode ajudar o irmão mais que a gente mesmo. Não sei se essas pessoas sabem, inclusive para as relações humanas, se você serve de esparadrapo para uma pessoa, assim que ela se curasse, ela tira o esparadrapo e joga fora. Falo para as relações humanas, os jovens, prestem atenção nisso, não sirva de esparadrapo emocional, não sirva de esparadrapo para as pessoas, não. Se a pessoa não te retribui. Porque assim que ela estiver curada, ela vai fazer o que todo mundo faz com esse esparadrapo, retira e joga fora. Com o país é a mesma coisa. A Venezuela é um país irmão, sim, é um país irmão, devemos solidariedade, Mercosul, tal. Beleza, mas não mais do que a gente mesmo. Certo? Então, lei do seu ódio. Que ódio, gente, que ódio. Não tem ódio nenhum pela Venezuela, nem pelo Maduro. Eu faço análise geopolítica. Eu não faço análise deontológica, mas geopolítica. E aí, quando a gente faz análise geopolítica, a gente tem que ser até os fatos, certo? Os fatos. São eles que importam. Entendem isso? A Venezuela tá, discussão soberanista. A Venezuela, ela não produz comida. A agricultura é insuficiente para abastecer o próprio povo de comida. A indústria de base é muito fraca. A indústria de transformação é mais fraca ainda. Ela está recebendo investimentos do Irã, pesados investimentos do Irã,
investimento da China, da Rússia. Isso é ótimo, isso é excelente. Eu torço muito pelos irmãos venezuelanos. Mas até ela voltar a ultrapassar a Guatemala e ser aquilo que ela já foi um dia, né? Porque as pessoas fazem essa confusão com a Venezuela porque ela já foi a nação mais rica da América do Sul, né? Não a de maior PIB, mas a de maior renda per capita. Renda per capita muito alta, petróleo. Então as pessoas ainda têm essa visão de Venezuela rica na cabeça. Essa Venezuela se foi há muito tempo, inclusive porque Maduro não é Hugo Chávez. Ele está aprendendo, ele está crescendo, ele está avançando, mas ele ainda falta muito arroz com feijão. Pensei no Chaves, vocês viram? Um caxinguelê, gente, olha só, nunca tinha visto um caxinguelê. Ele atravessando aqui, já subiu na árvore. Eu estava querendo há muito tempo ir um caxinguelê. Meu Deus do céu, agora é duro achar, ele não acha de jeito nenhum, né? Vocês sabem o que é um caxinguelê, né, gente? É um esquilo. Não sei se vocês sabem. Existem muitas espécies de esquilo no Brasil. Na Mata Atlântica e principalmente na Floresta Amazônica. O caxinguelê é um esquilo da Mata Atlântica. E, sinceramente, depois da vespa caçadora, que eu consegui registrar, né? Pegando uma aranha, essa acho que foi minha melhor conquista em termos de biólogo amador. Consegui registrar um caxinguelê. Na verdade, eu nunca tinha visto um caxinguelê. Eu já vi esquilo, mas na Europa, né? Na Ucrânia. E no Quirguistão também. Mas eu nunca tinha visto um esquilo no Brasil. Primeira vez. Eu ganhei meu dia. Acho que já é Deus abençoando, dizendo que eu vou encontrar e resgatar o pingo e a bolota. Né? Já vi um caxinguelê. Ótimo começo de dia, ótima manhã. Mas voltando ao assunto. Então, para evitar a venezuelização do debate, vamos começar com geografia básica. Quais são as potências que restaram, né, na Europa? A maior é a Alemanha, que já foi a quarta, na verdade já chegou a ser a terceira, né? Já chegou a ser a terceira economia do mundo. E hoje é a sexta. Está atrás, muito, muito, muito atrás da China, bastante atrás dos Estados Unidos, bem atrás da Índia e atrás da Rússia e do Japão. Sexta economia do mundo. A Alemanha. Depois da Alemanha, nós temos a França, e também a Alemanha tem um PIB de 6 trilhões de dólares, é bastante coisa. A título de referência, o nosso é de 4 trilhões e 600 bilhões. Nós somos a sétima economia do mundo. Estamos exatamente atrás da Alemanha. Aí você tem a França, né, que é a nona economia do mundo. Está atrás de nós e da Indonésia. Você tem o Reino Unido, a Itália. Esses são os países com PIB superior a 4 trilhões de dólares, 3,5 trilhões de dólares, sabe? Economias grandes. Mas há outros países com PIB superior a 1 trilhão de dólares. Que no caso é a Polônia e a Espanha. Na verdade, a Espanha na frente da Polônia, né? A Espanha acho que ainda está entre as 15 maiores economias do mundo. E a Polônia está entre as 25. E tem uma economia cujo PIB se aproxima de 1 trilhão de dólares, que é a dos Países Baixos. Holanda, para os íntimos. Então, nossa, asmei. Deixa eu pegar minha bombinha e dar uma fungada e a gente volta. Bom, então qual que é a situação da Europa? Nós temos a Alemanha com maior economia, né? PIB de cerca de 6 trilhões. Na casa dos 4 trilhões, França, Reino Unido e Itália. Essas são as 4 grandes economias da Europa. Uma quinta
é a Espanha. Certo? A quinta é a Espanha. Que tem um PIB superior a 2 trilhões de dólares. Superior a 1 trilhão de dólares, temos a Polônia. E um pouco inferior a isso, temos o Reino Unido, né? A Suécia, Reino Unido, não, perdão, os Países Baixos, eu estou confundindo as monarquias. A Suécia já foi um país assim que teve um PIB considerável, mas a economia sueca foi destroçada por sanções contra a Rússia e governos liberais. Então, eu falo liberal de direita, tá, gente? Então hoje ela está para ser ultrapassada pela Irlanda, vejam só. Um país que custa até metade da população da Suécia. A Romênia também tem essas economias na faixa de 600, 700 bilhões de dólares. A Bélgica também. Mas é isso, as economias europeias que têm algum potencial são essas. Ok. Num conjunto, se nós formos analisar, a Europa já foi por muitos séculos. Na verdade não foi tantos séculos assim não. 18, 19, 20. Por 3 séculos. Ela já foi o continente economicamente mais importante do mundo. Aí, pô, se ela só foi a maior economia do mundo por apenas 3 séculos, porque a gente tem uma impressão devastadora que a história do mundo gira em torno da Europa. Porque apesar de não ter sido ela que descobriu a imprensa, foram, na verdade, os coreanos e os chineses de maneira independente, uns 400 anos antes de Gutenberg, na verdade mais, né? Uns 600 anos antes de Gutenberg, no caso dos coreanos. Eles transformaram a imprensa num grande negócio e criaram as editoras, certo? As editoras. Então as editoras europeias, principalmente aquelas ligadas ao ensino, divulgam desde sempre a história sob a perspectiva europeia. E apesar de nós sermos um país sul-americano, a gente conta a história sob a perspectiva europeia. E eu lembro quando eu fazia ensino fundamental, eu aprendi sobre visigodos, vândalos, ostrogodos, sabe, romanos até que vai, cara, até entendo, foi um grande império, né, gregos e tal, mas por que eu vou ter que aprender sobre visigodos, ostrogodos, érolos, álaros, sabe? E umas bobagens. A gente aprende sobre Carlos Magno, mas não aprende sobre Mehmet III. Não aprende sobre os grandes governantes da Índia, Chandragupta, por exemplo. Não aprende sobre as grandes dinastias da China, que do ponto de vista da história humana foram muito mais importantes. Não sabemos nada dos reis incas, nem dos governantes astecas, que tem uma história fantástica, dos reinos mais. A gente não aprende porcaria nenhuma disso. Ou mesmo de guerreiros importantes, de reinos importantes que existiram na África. Reino do Mali, Songhai, Gana. A gente aprende a história como se fosse europeu. Certo? Aí fica difícil, né, gente? Aí fica muito difícil a gente ter uma visão equilibrada do mundo. E eu entendo que cada país igual, por exemplo, quem estuda na China, evidentemente, centra-se na história chinesa, história antiga. No Japão, a mesma coisa. No Irã, ok. Na Rússia. Mas eu não estou falando da história nacional. Estou falando da história universal. E estudar a história universal como se nós fôssemos ocidentais, e muito pior, como se nós fôssemos europeus, cara, isso é um erro tremendo.
E eu não falei sobre a perspectiva oqueísta, né, da visibilidade. Não. É uma questão de entendimento do mundo mesmo. Assim como a geografia é importante, basta ver os americanos e os venezuelistas, né? O tanto de merda que eles falam, escrevem e falam, porque não sabem o básico de geografia. A história também é. Não só a história nacional, né? Mas também a história universal. História mundial. Mas para isso, a gente não deve estudar a história mundial como se fosse europeu. Não. Certo? Então, não é que eu não me ligo em Carlos Magno, né? Meroveu, Guilherme Bastardo, né? Foram governantes europeus, paciência. Mas eles não são mais importantes do que os 3 primeiros califas, por exemplo. Certo? Tão importantes quanto. E a gente não estuda, cara. Por não estudar, a gente não sabe. E por não saber, não só a nossa visão de mundo é distorcida, como a nossa capacidade de entendimento também fica distorcida. Isso é ruim. Isso é muito ruim. Porque nos torna presas fáceis exatamente dos... Opa, quase que eu caí. Nossa, olha só. Viu? É um pedacinho de lama, um trechinho de lama. Se eu não tivesse esse bastão de caminhada, obrigado mais uma vez, Arnaldo, eu teria dançado. Então a gente, para compreender o mundo, a gente tem que ter uma visão mais, eu não diria neutra, não existe neutralidade, mais equilibrada de mundo, mais completa. Certo? Isso é muito importante. Muito importante mesmo. Isso posto, deixa eu só fazer um intervalozinho comercial, porque nós não somos monetizados, né? A gente depende muito da boa vontade e da ajuda de todos vocês, e eu já volto. Gente, ter visto no outro vídeo, eu encontrei o Pingo. A mãe dele, a Bolota, desceu mais cedo do que eu para ir pegar ele. Encontrei os dois quando a gente estava descendo. Tem as imagens no vídeo aí. Mas o fato é que, pelo jeito, a Bolota mandou ele para casa e resolveu descer para me acompanhar. E eu não vou brigar com a Bolota, né, gente? Até porque, apesar dela ter tido um passado meio agressivo, hoje ele é uma cã de meia idade, responsável, não morde os outros, não ataca moto, não morde galinha, né? Não é uma cachorra avisada pela comunidade. Então, embora não seja o ideal, ela tá comigo, eu vou fazer o quê? E outra, ela não tem jeito de prender. Ela sai da coleira, a coleira velha, prende o Pingo, mas não prende ela. Então, eu vou ter que dar um jeito de comprar uma coleira, né? Comprei uma corda, mas não adianta, eu não vou prender cachorro com corda, vai enforcar os bichinhos, eu preciso de uma coleira. Então, vou dar um jeito, né? Porque aí eu posso garantir que ela fica presa, né? E é uma boa companhia, gente, uma ótima companhia. Só que, olha lá o teste, ó. Tá vendo aquele um pintinho? Essa é a Bolota. Se fosse o Pingo, ia ter dado muito ruim. Aí, os meus franguinhos estão mais ou menos do tamanho desse aqui, ó. Tá vendo? A Bolota não fez nada, cara. Ótima cã. Se fosse o Pingo, gente, eu teria passado por um perrengue, mas por um perrengue que vocês não têm ideia, vocês não têm noção. Se fosse o Pingo, aquele pintinho já era. E aí vocês viram que a proprietária estava lá à frente. Então, para acontecer uma coisa desagradável, era... né? Eu espero que vocês entendam que eu amo o Pingo, tanto que eu desci na cidade para buscar ele. Mas realmente ele não é um cão que, pelo menos por enquanto,
é segura de descer com ele. Já a bolota não, a bolota é tranquila. A bolota é um bom cão, tá vendo? Ela vai, depois olha para trás para ver se eu tô atrás. Se eu não tô, se a minha velocidade tá baixa, se ela imagina que eu tô doente, já começa a ganir. É um cachorro super protetor, inclusive. Né? Mas vamos continuar. Só um momento. Como nós estávamos dizendo, ainda lá no meio do mato, o que aconteceu com a Europa? Estados Unidos. Nós já falamos sobre isso, então vou ser breve. Quando cai o Muro de Berlim, 1989, acaba a Guerra Fria, depois acaba a União Soviética, 1991, e também a Organização Pacto de Varsóvia. E, enfim, a ideia era que a OTAN também tivesse que acabar, né? Já que acabou o Pacto de Varsóvia, acabou a União Soviética, a OTAN não fazia mais sentido. No entanto, o que os Estados Unidos fizeram? Manobraram para não apenas não acabar com a OTAN, como expandir ela enormemente na direção do leste e do sul, iniciando o clima de confronto com a Rússia. Certo? Vladimir até achou que em algum momento poderia fazer amizade com os Estados Unidos, com os países europeus, poderia até ingressar na OTAN. É jovem, né? Jovem, você toma decisões meio pouco espertas. Mas não deu certo, não. Iniciou-se uma campanha massiva de confrontação com a Rússia. O traidor lá, Mikhail Gorbachev, aceitou a palavra dos Estados Unidos que eles não iriam se expandir para o leste, mas se expandiram mesmo assim, cara. Os Estados Unidos não tem palavra. Ninguém no Ocidente tem palavra, sabe? O que eles falam, o que eles escrevem, o que eles dão de garantia e risco na água é a mesmíssima coisa. Então, os europeus entraram nessas sandias porque foram convencidos pelos americanos a fazer o seguinte. Assim, ó, eu sei que o Tratado de Maastricht prevê a integração econômica, militar e diplomática. Certo? A econômica funcionou, criaram o euro. A diplomática, a política externa comum, tipo, bem mais ou menos, mas funcionou. Só que a militar, o exército comum europeu, nunca saiu do papel. Por quê? Porque a OTAN, como eu disse, ao invés de acabar, foi expandida. Então, o que acontece? Os europeus foram convencidos pelos americanos a ter vantagens comerciais em troca de não ter independência política e militar. E aí eles começaram a também se expandir para o leste e para o sul, canibalizando as economias da Europa Oriental. O que acontece é que quando essa canibalização deu o que tinha que dar, eles roubaram tudo dos países da Europa Oriental, tudo, cara. Teve país, a Moldávia perdeu 1/3 da população, a Bulgária também. Teve país que foi destroçado, não teve. O único país cuja população cresceu foi a Polônia, por causa de refugiados. Certo? Mas fora a Polônia, todos os outros países tiveram diminuições drásticas da população. Agora o PIB aumentou. Agora como me explica isso, ateu? Como supostamente o PIB aumenta e a população diminui? Ora, se um lugar enriquece, ele não expulsa pessoas, eles atraem pessoas. Por quê? A Europa começou a usar a contabilidade criativa americana. É o famoso PIB do setor terciário de finanças. A indústria é destruída, a agricultura é destruída, mas em compensação o PIB do setor de, abre aspas, serviços e do setor de finanças foi só crescendo. Então, se vocês darem uma olhada, o PIB dos países europeus que entraram na União Europeia, todos cresceram. Mas as populações todas diminuíram. What? Porque o PIB nunca cresceu. A economia real, indústria, agricultura e mesmo comércio, ela foi destruída, ela foi canibalizada. Mas, como eles inventaram o setor de finanças, né, e o setor de serviços, a impressão é que o PIB cresceu e que as nações ficaram mais ricas. Não ficaram mesmo. Foi por isso que as populações delas saíram em grandes quantidades para o resto do mundo.
Então a Europa canibaliza a União Europeia, né? Os países ocidentais canibalizaram os países da Europa Oriental. Só que quando a carne acabou, sobrou só os ossos, aí o próprio crescimento da Europa Ocidental foi comprometido. Aí o que os Estados Unidos fizeram? Não, vocês já canibalizaram a Europa do Leste, mas ainda falta um país, a Rússia. Canibaliza a Rússia. A Rússia tem muita riqueza. Toma o que a Rússia tem e aí vocês vão continuar ricos. E a Europa caiu na esparrela. Não, então tá, beleza. Vamos fazer com a Rússia o que nós fizemos com a ex-Yugoslávia, com a Tchecoslováquia, né? Com a Bulgária. Vamos canibalizá-la. Só que a Rússia, gente, não é a Bulgária. A Rússia não é a Moldávia. E aí os europeus se estreparam muito, mas se estreparam muito mesmo. Certo? Vamos fazer uma guerra, inventaram a guerra na Ucrânia. Lançaram as sanções do inferno, queriam destruir a economia russa. Só que a economia russa cresceu ao invés disso, enquanto a deles despencou. Eles dependiam enormemente da Rússia, que conseguiu outros mercados. Só que eles, que dependiam de gás barato, petróleo barato, energia barata, se lascaram, cara. A economia deles foi pro buraco. A sociedade deles foi pro buraco logo depois. E foi isso que aconteceu. Foi isso que aconteceu com a Europa. Ela escolheu, né? Nossa, cansei. Hoje mais que o normal, eu diria. Agora, ir lá na pousada, enviar esses vídeos. Eu ganhei um Pix muito generoso, que eu inclusive gostaria de agradecer, do Dr. Fernando. E aí o que eu vou fazer com ele? Comprar muda de uva. Eu quero ver se eu compro mais uma bermuda igual essa. Não fica bonito não, gente. Eu tô uma marmota. Mas é tão prático pra gente andar. Vocês nem imaginam. Nunca mais desço de calça. Quando eu tiver que usar calça, eu coloco ela na mochila e visto a hora que chegar aqui. Mas eu só tenho essa bermuda. Eu preciso de mais. Então, quer comprar outra? E tem que comprar ração para gato. Eu acho que é isso, né? É isso. De toda forma, fiquem bem e até mais tarde.